Nós sabemos que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas e nada foge do seu controle. E é isso que nós vamos declarar com essa canção, que tu és soberano. Meu irmão, eu estou Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 9 ao 11. Coríntios, capítulo 5, do verso 9 ao verso 11. Isso eu entendo ser uma exortação equilibrada de Paulo à igreja em Corinto e a toda a igreja, a igreja que está aqui representada, é uma exortação de Paulo assim, aos coríntios, mas também a toda a igreja. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo.
Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Amém? Está aí o texto. É uma exortação de Paulo e nós vamos ver essa exortação equilibrada de Paulo à igreja. Ore comigo, peça para Deus ministrar o seu coração. Novamente quero dizer à igreja, obrigado a todos que cooperaram, que pregaram, e a Gustavo, né, que estava na frente pegando o maior peso aí, mas obrigado a todos, né, todos aqueles que oraram, que participaram, que pregaram, que fizeram alguma coisa, muito obrigado. Deus te abençoe. É Ele quem nos paga por aquilo que a gente faz para Ele mesmo, né? Então Deus seja louvado. Ore comigo e vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, aqui está a Tua palavra e eu não sei como ministrar aos meus irmãos. Isso é uma ação do Teu Espírito com a Tua igreja. Portanto, desde já, Deus Espírito Santo, nós te convidamos para que o Senhor possa nos atrair para a Tua palavra. Ministra de uma forma graciosa a Tua igreja presente aqui e a Tua igreja no virtual. Nos atrai e fala como assim o Senhor quiser. Ilumina esse texto em nossa mente. Nós oramos confiados no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, antes de entrar no texto, eu queria dizer para a igreja, dar duas informações importantes e boas para a igreja. Eu estive agora na convenção. Quem anda na internet viu que não dá? Ellen, quer dizer Érica, Ellen andou botando umas fotos lá, inclusive botou algumas fotos importantes para nós. Eu não sei se botou com o pregador, o preletor que vem. Nós já temos agendado o preletor do aniversário de outubro, que é o pastor Renato Gusso, de Curitiba. Não é Russo não, é Gusso, de Curitiba, já está agendado. Eu também na convenção aproveitei e fiz uma agenda para a igreja de uma vida total da igreja. É um evento que eu só vou fazer se a igreja responder. Então, se a igreja responder, a gente vai atrás, vai correr e vai buscar. Já estou fazendo isso, mas eu quero a resposta da igreja. Esse evento é para quê? Para a igreja aprender a evangelizar mais, para a igreja aprender a viver mais o evangelho, para a igreja ter um momento de avivamento. Então, eu preciso dos irmãos para esse evento que vai ser em julho. Mas antes eu vou me reunir com a igreja, conversar e ver se a gente topa mesmo, porque são 3 dias corridos, mas vale a pena. Então, 2 agendamentos aí, bota na tua agenda para outubro, aniversário da igreja, e julho, vida total da igreja aqui na nossa igreja, tá bom? Vamos lá, vamos para o texto. Meus irmãos, o texto, você viu aí, ele é um texto que, se você olhar direitinho, ele está começando lá no verso 1 do capítulo 5. O apóstolo Paulo está exortando a igreja, fazendo a exortação à igreja e aproveitando para abranger essa exortação. Todo mundo sabe, ou quase todo mundo aqui sabe, que esse capítulo 5, Paulo está tratando de algo terrível dentro da igreja. Que era o quê? Se você ver o verso 1 ou 2 ou 3 aí, vai estar falando, o cara estava fazendo barbaridades na igreja, não na igreja, mas o cara participava da igreja, e ele estava num momento de pecado sexual, né? Depois você pode olhar aí, você vai entender o que está dizendo. Então, Paulo agora está chamando a atenção para essa questão da imoralidade sexual. Até a minha versão fala tratando do pecado na igreja. Eu não vou tratar do pecado aqui na igreja, mas eu vou mostrar como nós devemos entender essa questão do pecado na igreja, tá bom? Porque eu não acho que nós estamos assim, mas eu acho que nós precisamos aprender o que a Bíblia diz. Amém? Aí sim, assim a gente vai entrar e vai ver. Porque Paulo faz uma exortação à igreja com relação à seriedade, o compromisso e a vida do testemunho
Meus irmãos, não adianta dizer que é crente e viver uma vida suja por aí. Não adianta dizer que ama a Deus e quando as pessoas olham para a nossa vida e veem que exatamente nós não amamos. Não adianta. Então falar que é de Jesus e a vida mostrar outra coisa está errado. Não é assim que funciona. A gente vê até os incrédulos. Tem amigos meus que não são crentes e a gente conversa às vezes sobre essa questão e eles falam abertamente. Tem pastores por aí que dizem uma coisa e faz outra. Tem irmãos que dizem uma coisa e faz outra. Então Paulo está chamando a atenção. Meu irmão, você está na igreja, você está no evangelho, você está vivendo a vida com Deus. Meu irmão, a vida com Deus tem que ser prática. Não adianta ser conversinha. Não adianta dizer que ama a Deus e quando precisa mostrar que amamos a Deus, nós não amamos, não fazemos o que a Bíblia diz. Paulo está chamando a atenção da igreja para isso. Há um cara ali que está num problema sexual terrível, né? E Paulo está tratando com ele, mas ao mesmo tempo tratando da igreja de uma forma geral. Aí nós vamos ver qual o teor da exortação de Paulo. Você vê no verso 9 que há um primeiro ponto da exortação, quando ele fala no verso 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Então a primeira exortação de Paulo aos coríntios, e tem a ver com a gente também, ele fala: não vos associeis com os fornicários ou os fornicadores. Eu não sei se os irmãos sabem o que é isso, eu vou dizer o que é. Isso tem a ver com relações sexuais ilícitas. Então Paulo está chamando a atenção para esse ponto, para essa questão. Aí alguém olha aqui, porque fornicar, quando a Bíblia trata de fornicar, é a relação sexual não no casamento, entendeu? Ou não, como eu diria, a relação de pessoas que não são casadas, entendeu? Seria mais ou menos assim: você tem relações sexuais fora do casamento, isso é fornicação. E Paulo está dizendo: olha, não vos associeis. O que é associar? Associar o quê? Unir, juntar. Ele está dizendo: não vos associeis com os fornicadores, com fornicários. Agora olhe bem como isso é problemático, como Paulo está chamando a atenção da igreja para um problema muito grave. Aí você preste bem atenção. Paulo está chamando a atenção não apenas para relações sexuais fora do casamento, ou antes do casamento, na verdade seria antes do casamento, mas ele está chamando a atenção para a problemática geral. Tudo. O que é tudo, pastor? Paulo está dizendo: não esteja junto de pessoas, como ele diz, fornicadores. As pessoas que estão casadas, mas traem uma outra. Ele diz: não esteja junto dessas pessoas. Agora ele está falando do mundo. Ele não está falando da igreja. Ele vai falar da igreja a partir do verso 10. Mas a princípio ele está falando do mundo. Tem gente que você conhece que está andando de uma forma errada, no sentido sexual. Paulo diz: não fica com essa pessoa. A Bíblia não diz que andar junto peca, mas a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, meu irmão, nós temos que tomar cuidado. Você é crente, você vê alguém que está andando de uma forma errada, que é casado, mas não honra sua mulher, que acha que é tudo normal, ou uma mulher que acha que é tudo normal e não honra o seu marido, a Bíblia diz: não vos associeis com ele. É sério isso. Mas a Bíblia ainda diz, e aqui dá uma margem para a gente pensar, sabe em que também? O que está acontecendo nos nossos dias. Veja como a perversão sexual chegou aos celulares. Não é verdade? Veja como está. E se você traz a Bíblia Sagrada para os dias atuais, Paulo está dizendo: não vos associeis com quem tem essa prática. Uma das coisas que leva as pessoas mais pecado hoje é os celulares. E uma certa vez eu disse para uma pessoa que estava com um problema por aí, ou quase, eu digo: meu irmão, se essa peça te faz pecar, quebre.
Ou compra uma lanterninha, porque numa lanterninha você não vai ver vídeo, né? Então Paulo está chamando a atenção, dizendo: toma cuidado, meu irmão, não vos associeis, não vos junteis com essa, não esteja junto com essas pessoas. Por quê? Porque você termina pegando aquele vício, você termina andando por aquele caminho. Uma pessoa que não está nem aí para o casamento e começa a andar com você, você vai terminar achando que casamento não presta. E as pessoas dizem por aí que casamento não presta. Meu irmão, casamento é uma bênção de Deus. Casamento é algo criado por Deus. Na verdade, aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui com relação à questão da sexualidade, né? Ou do sexo. Meu irmão, o sexo no casamento é uma bênção. O problema é fora do casamento. Ou extraconjugal. E aí está o problema. Mas não tem pecado nenhum. Você que está casado, você que tem sua esposa, seu esposo, não tem pecado nenhum. O pecado é antes. O pecado é você colocar os carros na frente do boi. É isso que dá o problema. E Paulo está dizendo, olha, aí lembre. Está falando primeiramente as pessoas que estão de fora, dizendo: não vos associeis com os fornicadores. Mas no verso 10, Paulo dá outra exortação. Aí ele fala para dentro da igreja, mas também para fora da igreja. Veja: ainda que não vos inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O que é que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo: seja sóbrio nessa vida. Seja sóbrio nessa vida. Com relação a quê? Meu irmão, se eu vou fugir de não ter, aí parece que eu estou me contradizendo com o que eu disse ainda agora. Mas eu espero que você me entenda. O verso 10 diz: fornicadores desse mundo, avarentos. Fornicador você já sabe o que é. Avarento é o quê? É como se chama mão de vaca. O cara não ajuda ninguém, tem, não ajuda, não pensa nos outros. Eu disse, avarentos, roubadores, todo mundo sabe o que é roubadores, idólatras, todo mundo também sabe o que é idólatra, ou idolatria. Aí diz: por que então seria necessário sair do mundo? Ele fala: olha, se você se afasta das pessoas, fica parecendo que eu estou me contradizendo, mas não. Meu irmão, se nós nos afastamos das pessoas pecadoras, como é que elas vão conhecer Jesus? Como é que as pessoas vão conhecer Jesus se nós nos afastamos dela? Nós precisamos estar juntos das pessoas. Nós precisamos ter amizade. Por isso que Paulo diz: ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo. Ele fala: se é para afastar do povo desse mundo, meu irmão, seria necessário sair do mundo. Eu tenho amigos que não são cristãos, mas nós somos amigos. Eu tenho vários amigos não cristãos, ou vários colegas não cristãos. Mas eles me respeitam, eu também respeito eles. E sabe por que eu tenho amigos não cristãos? Porque eu quero que eles sejam cristãos. E aí nós fazemos o quê? Damos testemunhos. Paulo está dizendo: seja sóbrio nessa vida. Como ganharemos os outros se não estivermos juntos com eles? Aí novamente digo para você, parece que eu estou me contradizendo com o que eu disse ainda agora, né? No verso 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Paulo disse primeiro para não se associar com os fornicadores, depois ele diz: esteja junto. Sabe o que é isso? Isso é a sobriedade do Evangelho que a gente precisa entender. Como é que o cara não crente vai se converter se você não estiver junto dele? Alguém olha para a igreja e diz: crentes não gostam de homossexuais. Não é assim que dizem? Meu irmão, não tem nada a ver. Nós gostamos de todas as pessoas, nós amamos todas as pessoas. Agora, não queira que eu ache natural a prática do homossexualismo.
ou qualquer outra espécie de pecado. Não queira que eu ache natural. Se chegar para mim e falar, pastor, o que você acha? Eu digo, é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Agora, isso não impede de você ter amizade com pessoas desse tipo. Agora, quer meu conselho? Eu vou dizer que está errado. Você pode achar estranho, mas eu tenho, no mínimo, que eu lembre agora, 2 colegas que são homossexuais. Você fala, pastor, eu tenho. Que eu lembro agora, 2. E um para mim com mais surpresa esse ano. E o que é que eu vou fazer? Eu oro por eles. E toda vez que eu falo com eles, uma mesmo eu falei com ele hoje. Ele ligou para mim, falou comigo. Eu falei, como é que você está? Ah, estou bem, graças a Deus. Diga amém, Deus te abençoe. Vai fazer o quê? Orar, pedir que Deus abençoe. E falar para eles do amor de Deus. Meu irmão, como é que a gente vai ganhar as pessoas para estar se afastando dela? Se não sabe conviver por um instante, se não sabe andar uma milha com ele, como é que a gente vai ganhar as pessoas para Jesus? Não tem como. Então Paulo diz, olha, se você quer se afastar dessas pessoas, você vai ter que sair do mundo. Tenha sobriedade. Agora não perca as oportunidades. Não perca a oportunidade. Meu irmão, a oportunidade chega todos os dias para você. Todos os dias você tem a oportunidade de dizer para alguém que Jesus o ama. Quantos telefones a gente não atende por dia? Por que a gente não diz, de repente, Jesus te ama? Eu vibro quando alguém liga para mim errado. Sabe por quê? Porque toda vez eu atendo, quando eu não vejo, não sabe, não sei o número, não sei quem é, eu atendo dizendo, Jesus te ama. E se abrir vaga, nós vamos falar de Jesus para aquela pessoa. Como é que a gente vai ganhar as pessoas? Se afasta delas? Se estamos nos afastando delas? O que é que nós faríamos se nessa noite entrasse aqui alguém? Imagine você, entra nessa noite aqui uma pessoa, um travesti, todo vestido, homem, mas vestido de mulher. Acho que é travesti. O que a gente faria? Sentar-se junto aqui de Felipe. O que a gente vai fazer? Saltar para o outro banco? Não, deixa o bichinho lá. Porque no tempo certo, quem entra na casa de Deus é abençoado, meu irmão. Vamos imaginar que a gente está aqui entre um cara que é um assaltante de banco. E você sabe. Aí ele senta junto da gente, o que a gente vai fazer? Não, mas aí, meu irmão, deixa o cara junto de você. Porque quem procura a igreja é porque está precisando de Deus. Porque quando eu preciso comprar carne, eu vou para onde? O açougue. Quando eu quero comprar pizza, eu vou para onde? Para a pizzaria. Quando eu quero ouvir de Deus, eu vou para onde? Para a igreja. Ou não? É assim que funciona. E quantas vezes a gente está afastando as pessoas de Deus? Por quê? Porque não agregamos. Meu irmão, quem vem para a igreja é porque está precisando de Deus. Sabe aquilo que eu falo de vez em quando para a igreja? Você está cansado de ouvir isso da minha vida, da minha boca. Às vezes as pessoas não têm coragem de chegar para você e falar, Felipe, onde é a tua igreja? Ou não, Felipe, me leva para a igreja. Mas as pessoas podem olhar para Felipe, onde é mesmo a tua igreja? O cara não está fazendo aquela pergunta, o cara está dizendo, Felipe, se liga, eu estou precisando. Tem gente que abre mais o jogo, né? Chega e diz, olha, meu irmão, ora por mim. O mundo está carente de Deus. As pessoas estão carentes de Deus. Quantas pessoas suicidando, quantas coisas terríveis acontecendo. O mundo está carente de Deus. A igreja tem a palavra que liberta. Jesus liberta. É aí que está o ponto. E nós vamos nos afastar das pessoas? Andar com elas direto? Não. Mas quando precisar, devemos estar juntos. Se você trabalha com pessoas incrédulas, é um campo missionário que Deus colocou em tuas mãos. Fala de Jesus quando tiver oportunidade. Por quê? Porque o rei está voltando. Olha aí o que está acontecendo. Veja.
Como estão as coisas? Graças a Deus melhoraram um pouquinho esse ano, né? Ou de ano passado para cá. Está melhorando. Pelo menos com relação à pandemia. Graças a Deus não tem aquela coisa louca, né? Que a gente chega e é álcool até nos olhos. Graças a Deus passou mais. Ou passou. Não temos tanto medo. Mas será que Deus não falou alguma coisa para a gente aí? Será que Deus não mostrou que todo mundo precisa de Deus? Meus irmãos, precisamos aproveitar as oportunidades. Eu lembro que ano retrasado, eu acho, nós compramos algumas Bíblias, ano retrasado, não sei lá qual foi o ano, tem alguns anos já, né? Nós compramos algumas Bíblias. Eu coloquei na minha mente em dar Bíblias a quem eu nunca dei. Gilberto também fez isso. Gilberto pensou numa pessoa que aos olhos dos crentes às vezes não tem jeito. Até corpo de mulher já tem. Gilberto pensou naquele cara e deu a Bíblia para ele. E aí? Aquele cara pode ter pego aquela Bíblia, pode ter jogado fora, pode ter jogado no lixo, ou pode ter guardado num cantinho lá. Mas cedo ou mais tarde, aquele cara olha para aquela Bíblia e diz: vou ler esse negócio. E Deus o liberta. Meus irmãos, nós estamos no mundo para fazer a diferença. Paulo está chamando a atenção da igreja dizendo: olha, vive a vida de forma sóbria. Aproveite as oportunidades, aproveite o tempo que chega para você. Quantas pessoas estão carentes, quantas pessoas estão indo para a morte. Eu acho que você já ouviu falar isso. Que uma certa vez uma pessoa ia tirar a sua vida aqui em Campina Grande, Deus me colocou junto àquela pessoa. E esses dias eu encontrei a carta. Gilberto encontrou a carta daquela jovem. Eu não vou dizer o nome dela, para evitar problemas. Mas eu estou com essa carta lá em casa. Ela agradecendo: obrigado, Davi, porque você me encontrou naquele dia, eu ia tirar a minha vida. Meu irmão, nós estamos aqui para fazer diferença. Faça a diferença onde você estiver. Você é de Jesus? Faça a diferença onde você estiver. Mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que falem ruim da gente, falem mal da gente, mas nós estamos ali para fazer a diferença. Faça a diferença onde você estiver. Aproveite as oportunidades. E não quero fugir das pessoas do mundo, mas há uma terceira exortação de Paulo, agora no verso 11, veja aí. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, olha aonde é que Paulo está chegando agora. For fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal ainda nem com mais. Paulo está dizendo: não se junte com um falso irmão. A exortação de Paulo final é para dentro da igreja. E lembre que Paulo está falando de um cara que estava fazendo coisa errada dentro da igreja. Paulo diz: não se junte com um falso irmão. Aquele que na igreja é um santinho e fora é o diabo. E para minha tristeza, tu já ouviu dizer isso várias vezes, vai ver de novo. Conta-se essa história de uma criancinha que chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria que meu pai morasse na igreja. E dizem que era um diácono batista. Olha que tristeza. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que esse cara era um diácono batista. Meu Deus. Eu fiquei triste com isso. A criança disse: pastor, eu queria que meu pai morasse na igreja. Por quê? Porque na igreja ele é um santo, em casa ele é o demônio. Paulo diz: não se junte com um falso irmão. Está na igreja, mas é só capa. É falso. Paulo diz: não se junte com um falso irmão. Não vos associeis com ele. Ele ainda diz: nem comais com ele. Isso queria dizer o quê? Comunhão. Leva para minha casa, está junto de mim.
Paulo disse: não presta. Agora se junte com o irmão que é de Jesus mesmo. Porque esse cara vai fazer diferença na sua vida. Esse menino, essa menina, esse homem ou essa mulher vai fazer diferença na sua vida. É de Jesus, está mudando a história, está fazendo a diferença. Se junta com essa pessoa, que vai ser bênção para a sua vida. Que pena que muitas vezes nós queremos nos juntar com quem não presta. Assim, na escola, às vezes, o carinha que tem mais ibope é o cara que não quer saber de Jesus. Ao contrário, o cara que quer saber de Jesus é o mais desprezado, mais rejeitado. Sabe por quê? O amigo de Deus é inimigo do mundo. Quem ama Deus é inimigo do mundo. As drogas não são mais minhas amigas. A bebida não é mais a minha amiga. A prostituição não é mais minha amiga. A mentira não faz parte mais da minha amizade. Porque a minha amizade agora faz parte das pessoas que amam a Deus e fazem a sua vontade. Paulo está dizendo: não se junte com o falso irmão. Agora eu faço uma ligação direta com aquilo que o apóstolo Paulo está falando no verso 1 até o 3. Esse cara está dentro da igreja, está fazendo esse pecado terrível. Não se junte. Não existe pecado, pecadinho, pecadão, tá? Não existe isso não. Pecado é uma coisa só. Nós é que achamos que tem peso de pecado, né? Pecado é uma coisa só. Paulo está dizendo: não se junte com o falso. O falso quer ser igual ao verdadeiro, mas nunca é. Nunca é. Sabe aquela fábula que eu já disse N vezes para a igreja? A verdade se encontra com a mentira e a mentira diz: verdade, vamos passear, vamos nos rios. E quando chega num rio com água cristalina, a verdade, a mentira olha e fala: vamos tomar banho sem roupa. E todos tiram a roupa e vão tomar banho no rio. De repente a mentira some. A verdade sai e não encontra mais as suas roupas. Fato é que até hoje a mentira anda por aí com as roupas da verdade. Está ligado no que eu estou dizendo? Até hoje a mentira anda por aí com as roupas da verdade. O falso não se apresenta como falso. O falso se apresenta como verdadeiro. O verdadeiro não vai precisar se apresentar como o outro, porque já é verdadeiro. A mentira, a verdade não precisa de conchavos, de jeitos, de ajeitados. A mentira precisa, a verdade não. Por isso, meus irmãos, a exortação de Paulo é essa: não vos associeis com os fornicadores, pessoas que têm pecados sexuais, em todos os níveis que você imaginar. Não devemos nos ajuntar com essas pessoas. Depois Paulo diz: seja sóbrio. Você não pode se separar das pessoas. A vida é cheia de pessoas que são pecadoras. E nós também somos pecadores. Não podemos afastar das pessoas. Se quer ganhar, se junte com sobriedade, com sabedoria. Sabe quem criou galinha sabe disso. Quando a gente quer chamar as galinhas, faz o quê? Né? Joga um milhinho, faz assim. E quando a gente quer afastar, faz o quê? Show, vai embora. Mas eu só ganho se eu fizer ti.
Não é assim? Muitos estão perdidos, e você tem as palavras da vida eterna. Não se junte com falso irmão. Está na igreja, mas é capa. Deus te abençoe e te salve. Eu me lembro que uma certa vez eu já disse isso para a igreja. Me permita dizer de novo e encerrar. Estava andando com um irmão e ele começa a cantar uma música. Olha para ele, está andando com ele no centro. Aí ele, é o amor de Jesus pela nossa vida. Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, eu nunca vi essa letra. Sabe por quê? Porque às vezes revela o que está no coração. O que é que você escuta no privado? Às vezes vai refletir no público. O que é que você vê no privado? Às vezes vai refletir no público. De criança eu ouvi. Costume de casa vai para onde? É costume de casa? Costume de casa vai para a praça, meu irmão. Paulo disse, não se ajunte com falso irmão. O irmão verdadeiro é aquele que está lutando para acertar. Meu irmão, nessa casa não tem ninguém perfeito. Desses 40 ou mais de 40 que tem aqui, 50, não tem ninguém perfeito, nem eu. Mas eu acho que todos os 50 que estão aqui estão lutando para acertar. Amém? Todos nós estamos lutando para acertar. Paulo exorta a igreja dizendo, tome cuidado. Ser crente é ser diferente. Tem muitos para se salvarem. E as pessoas só se salvam quando a gente chega junto e fala de Jesus para elas. Aproveite as oportunidades. Aproveite o momento, aproveite o tempo. Porque um dia, quando Cristo voltar, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Fique de pé comigo, vamos orar. Deus te abençoe. Vá em paz. Tenha uma semana feliz, um restante de semana feliz. Vamos encerrar e vamos orar por Gustavo, né, pela sua vida, pela família, principalmente. E ore pela sua vida. Se você perceber alguma coisa, apresente a Deus. Eu sou pastor, mas eu não sou Deus, não. Sim, eu ia falar e esqueci. A irmã Maria está ali. A gente só vê ela na internet. Está aqui hoje. Se precisa de alguma coisa, vai até Deus. Ele pode. Eu sou só pastor. E nada mais. Eu falo daquele que é o Senhor. Eu digo aquele que faz milagre. Eu falo do milagre. Mas quem faz o milagre é Ele. Vamos orar. Deus te abençoe e tenha uma semana feliz. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado pela vida da igreja. Obrigado pelo apóstolo Paulo, esse homem de Deus que escreveu para que a igreja esteja sendo vacinada contra coisas dentro dela, fora dela, e que nós possamos também ser sóbrios nessa vida. Não estamos aqui para olhar para as pessoas e afastá-las do Senhor, mas estamos aqui para olhar para as pessoas e dizer, tem solução. Dizer para as pessoas que, mesmo que enfrentemos problemas, mas o Deus que é o Deus que cura, o Deus que faz milagres, o Deus que restaura, o Deus que salva, está vivo e ninguém pode matá-lo. Porque apesar de o diabo dar muitos pulos quando Jesus morreu na cruz, depois ele viu que não se mata Deus. O corpo de Jesus perdeu a vida, mas ele não perde a vida porque ele é o Senhor da vida.
E ao terceiro dia, quando ele ressuscita, ele mostra que ele pode todas as coisas. Por isso, Deus contempla cada um de nós aqui, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Os irmãos que estão aqui, os que estão na internet, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a prosseguir. Faz milagres na nossa vida. Restaura-nos. Nos dá prazer de viver, nos dá prazer e alegria de estar contigo, porque estar com o Senhor é a melhor coisa que nós temos. Lutas virão, mas o Senhor é fiel. Abençoa, Deus, o nosso irmão Gustavo, suas necessidades nesse momento, sua família. Trata, abençoa, faz os milagres que precisam serem feitos. Como também, ó Deus, a irmã Maria José, abençoa sua saúde, sua vida. Os demais irmãos da igreja, o irmão Evandro, visita, restaura. Eu não sei se tem mais irmãos que estão precisando. Deus, visita todos os irmãos da Igreja Batista Jardim Paulistano. Cura os que precisam de cura. Faz coisas extraordinárias com aqueles que precisam. Dá-nos, ó Deus, uma noite feliz, uma semana tranquila, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a sermos crentes que dizem que são e de fato são. Crentes que não apenas de palavras, mas crentes principalmente de ação. Leva-nos em paz, dá-nos uma semana feliz, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a ser fiel, a sermos fiéis. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vai em paz. Tenha uma semana feliz.